Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, eu te entrego as nossas vidas e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos conduzindo, nos dando sabedoria, que teu Espírito Santo, meu Pai, abra nossa mente, o nosso entendimento, seja o nosso professor, seja o nosso mestre, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento, discernimento da sua palavra. Que o Senhor aumente a nossa fé em nome de Jesus Cristo. Repreenda tudo que não vem de ti, meu Pai. Repreenda em nome de Jesus todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra as setas, meu Pai, contra tudo aquilo que não vem de ti, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus, Deus, e nos abençoe para a honra e glória do teu nome. Amém. O título da lição de hoje é A Promessa de Cura Divina. Nós vamos fazer a leitura em 3 passagens bíblicas diferentes. Em Isaías 53, versículos 1 ao 5, Mateus capítulo 8, versículos 14 ao 17 e Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. E diz assim, Isaías 53: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Então, nessas 3 passagens que nós lemos, são 3 passagens que falam sobre a promessa da cura. Então, a gente vê em Isaías 53 a profecia sobre Jesus, sobre a obra que ele faria e sobre como ele levaria sobre a cruz as nossas enfermidades, como ele conquistaria para nós, para o nosso corpo físico, a cura. Amém? E aí a gente vê 2 passagens no Novo Testamento falando de cura, falando de como Jesus curou não apenas a sogra de Pedro, como também os outros enfermos que foram até ele, e para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. E fala também novamente a respeito da cura, de que o poder que os obreiros, que os presbíteros, no caso aqui que ele diz, tem, da parte de Deus para curar enfermos, a unção de Deus para cura. Então, a gente aprende através da palavra de Deus que a vontade de Deus é a cura.
né, que o Senhor tem uma promessa de cura divina e que quando ele realizou a obra ali no Calvário, a sua morte de cruz foi para conquistar salvação, mas não apenas salvação. Também diz que ele conquistou para nós a cura, conquistou a paz. Então, a cura é uma promessa de Deus para aqueles que creem. Ele fala também, né, no Novo Testamento, que os sinais acompanharão aqueles que creem. E um desses sinais orarão pelos enfermos e eles ficarão curados. Então, essa é uma promessa de Deus e nós temos que acreditar, nós temos que tomar posse e nós temos que viver essa promessa de Deus nas nossas vidas, porque na cruz do Calvário, Jesus ele fez a obra completa. Ele conquistou salvação para o nosso espírito, paz para a nossa alma e cura para o nosso corpo. Amém? E o primeiro tópico da lição diz assim: a promessa bíblica da cura divina, a profecia messiânica de Isaías 53. Então, nós lemos, né, a profecia a respeito de Jesus Cristo, do que ele faria, então apresentando Jesus como o Messias, como o Filho de Deus enviado, né, que seria morto ali na cruz do Calvário para nossa redenção, mas também para nossa cura. Então, a obra do Calvário, ela foi feita de maneira completa, né, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, porque diz que ele nos resgatou, né, do império das trevas, do pecado, ele também nos salvou das enfermidades e das doenças, tudo isso por causa da obra que Jesus realizou no Calvário. Então, Jesus, ele sofreu no nosso lugar, ele morreu no nosso lugar, ele pagou um preço por nós, e o sofrimento de Jesus foi tanto físico quanto espiritual. Então é por isso que a obra da salvação, ela é uma obra completa. E a gente precisa entender uma coisa: se nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, se a gente acredita na salvação, na mesma profecia que fala que Jesus ia morrer pelos nossos pecados, que ia morrer para nos salvar, fala também que ele levaria as nossas enfermidades. Então, se a gente aceita Cristo como Salvador, a gente também tem que aceitar ele como médico dos médicos, como aquele que pagou um preço pela nossa cura, pela nossa saúde. Não foi apenas um preço pelo nosso pecado, pela nossa salvação, pela nossa redenção, pela nossa libertação, mas foi uma obra completa. Ele, inclusive, pagou um preço para que nós tivéssemos cura no nosso corpo, né? Porque ele levou sobre si todas as enfermidades, amém? E aí o outro subitem diz assim: o cumprimento profético do ministério de Jesus. Então, o texto bíblico de Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao 17, que fala a respeito da cura da sogra de Pedro, em seguida isso, ele recebe endemoniados, ele recebe enfermos, e aí diz que ele expulsa aqueles demônios, que ele cura aqueles enfermos, e todas aquelas pessoas que vieram diante dele receberam a sua libertação, receberam a sua cura. Então, o evangelista Mateus, ele se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, a Bíblia confirmando a Bíblia. Então, a gente vê profecias que foram ditas no Antigo Testamento sendo cumpridas no Novo Testamento através da vida de Jesus.
E esse relato mostra também que o plano da salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. E nós precisamos crer e tomar posse. Sempre que nós tivermos uma enfermidade, nós precisamos nos lembrar dessa promessa de Cristo, dessa promessa da palavra de Deus para nós, né? Que Jesus morreu na cruz e que na cruz ele levou sobre si não apenas os nossos pecados, mas ele levou sobre si toda enfermidade. Então, pela obra de Jesus, nós somos curados, nós somos sarados, né? Nós recebemos essa bênção da cura nas nossas vidas. E o próximo subitem diz assim: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Então, ao longo do Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus, ele realizou muitas curas, muitos enfermos que vieram até Jesus, eles foram curados, mas a gente também vai ver que os apóstolos e outros líderes da igreja primitiva que criam no poder de Jesus Cristo para curar, eles também operavam esses sinais e essas maravilhas, e pessoas eram curadas nos seus ministérios. Então, eles oravam pelos enfermos e eles ficavam curados. Tem passagem que diz que os lenços dos discípulos curavam, que a sombra curava. Então, eles literalmente exerciam esse ministério da cura. Essa promessa da cura divina, ela foi uma realidade na obra e na vida e no ministério dos apóstolos, dos discípulos da igreja primitiva. E aí a gente vê em Tiago 5, que nós lemos, uma orientação, né? Se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, né, entre nós, na igreja, né, da nossa congregação, nós temos que chamar os obreiros, ungir essa pessoa com óleo e orar. E diz que a oração da fé salvará o doente. Então, nós temos que praticar esse ensinamento. Nós temos que orar e ungir os enfermos. E pela fé, eles serão curados, eles serão sarados em nome de Jesus. Então, aqueles que são ministros de Cristo, né, que têm responsabilidade de obreiro, tem a unção de obreiro ministerial na igreja, tem também essa unção, esse poder e essa autoridade da parte de Deus para orar pelos enfermos e ungir com azeite e eles ficarem curados. E o próximo tópico vai falar sobre a origem e consequências das doenças no mundo. Então a gente viu a promessa, né, de Deus a respeito da cura, e agora a gente vai ver a origem da doença, a origem das doenças no Éden. Então tudo o que existe de ruim no mundo começou no Éden depois do pecado de Adão e Eva. Porque antes disso não existia mal algum. Não existia dor, não existia sofrimento, não existia morte, não existia doença, não existia enfermidade, não existia cansaço. Então, todas as coisas ruins que nós vemos hoje no mundo, elas começaram a existir depois que o pecado entrou no mundo. Então, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem. Antes do pecado não existia enfermidade. E por causa do pecado é que hoje existem muitas doenças, muitos tipos diferentes de doenças. Então são vírus, são bactérias, são fungos, todo tipo de doença que você pode imaginar existem, e até as que a gente não pode imaginar, porque a gente sabe que cada dia surge algo novo, surge vírus novos, doenças novas, mas tudo isso teve origem com o pecado. Então Deus não tem responsabilidade no surgimento das doenças. Quando alguém fica doente, não é culpa de Deus, tudo é culpa do pecado. Mas é porque a pessoa está em pecado? Nem sempre. Mas é por causa do pecado original, por
porque foi através do pecado de Adão e Eva que a enfermidade entrou no mundo. Amém? O próximo subitem diz assim: a consequência do advento da doença. Então, o pecado, ele corrompeu todas as áreas da natureza humana. E como eu disse, tudo de ruim que existe é por causa do pecado. E uma das principais consequências do pecado, com certeza, foi a doença e, consequentemente, a morte. E aí a gente vê isso nitidamente através da história do Antigo Testamento, porque os primeiros homens, eles viviam muitos anos, e foi logo no início, né, de quando o homem pecou. Então, por exemplo, Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos, né? Então, a quantidade de anos foi apenas diminuindo. Por quê? Porque assim, imediatamente que o homem pecou, né, que as coisas ruins começaram a acontecer, então surgiram algumas doenças, mas não são todas que existem hoje. E ao longo dos anos, a quantidade de doenças e de males foi aumentando. E de acordo com que as doenças aumentavam, diminuía também a expectativa de vida. E foi diminuindo, até que, ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. Então, Deus fala que dos 120 não passará. E o Salmo 90 afirma também essa expectativa da vida mais curta. O Salmo 90, versículo 10 diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, essa passagem, ela afirma que os anos de vida, eles diminuíram. Ninguém vive mais 900 anos, ninguém vive nem 200 anos. Para falar a verdade, é difícil, eu acho que são raros casos, se existe, de pessoas que chegaram, né, aos 120 anos, realmente, né, como Deus diz que não, que o limite, né, são 120, mas é muito raro você encontrar alguém que viveu realmente 120 anos. Então, o fato é que por causa do pecado, as doenças começaram a surgir e, consequentemente, a expectativa de vida do homem diminuiu drasticamente. Porque, primeiro, o homem nem ia morrer, mas depois do pecado, né, Adão, que foi o primeiro homem, viveu 930 anos. Então, ainda foi muito tempo? Foi. Por quê? Porque teve um tempo que ele viveu que não tinha pecado. Então, era uma vida diferente, né? Era uma vida sem doença, era uma vida sem problemas. E depois do pecado, né, vem as doenças, a fraqueza, o cansaço, o envelhecimento, e ele acabou morrendo, e foi só diminuindo, até que nós chegamos nos nossos dias atuais. Hoje, com o avanço da medicina, com a melhoria na qualidade de vida, né, por causa dos medicamentos, dos tratamentos, até mesmo da alimentação, né, das facilidades que nós temos, as pessoas estão com uma expectativa de vida maior. Mas mesmo assim nem se compara, porque 100 anos, né, quando vive muito, 105, mais 900 anos, isso é algo que é fora de cogitação, totalmente fora da realidade para os nossos dias atuais. E aí o próximo subitem fala sobre a proliferação de doenças. Então, ao longo da história humana, nós presenciamos a proliferação de diversas doenças. E basicamente a gente pode classificar as doenças em duas ordens: a doença física e a doença mental. E a gente sabe que sempre estão surgindo doenças novas, tanto doenças físicas quanto doenças mentais. Por exemplo, até
2019, final de 2019, ninguém sabia nem o que era Covid-19, né? Não existia. E aí, hoje, já é uma nova doença que faz parte da nossa realidade. E assim vão surgindo vírus, bactérias, né, que têm o poder de infectar o homem, de adoecer o corpo dele. E então a gente tem essas doenças. Então as doenças do físico são doenças que muitas vezes são causadas por vírus, por bactérias, doenças também do desgaste do nosso corpo, como doenças cardíacas, doenças às vezes por questões alimentares, como por exemplo diabetes. Tem doenças também que hoje em dia, né, estão bem comuns, que é o câncer, né, que antigamente a gente ouvia falar pouco, mas hoje em dia a gente percebe que está bem comum as pessoas terem câncer. Então, além disso, tem os problemas das doenças mentais. A gente hoje fala muito sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão, doenças, né, como Alzheimer. Então, várias doenças, né, que são de origem mental, que tem atingido a vida das pessoas nos nossos dias atuais. E essas e outras doenças, elas afetam, inclusive, as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, né? Nós não estamos livres, nós não estamos isentos de ficarmos doentes, né? A gente sempre vê, né? Pessoas da igreja adoecem, como pessoas do mundo adoecem também. Mas muitas pessoas, antigamente isso era mais comum, hoje em dia não. As pessoas, elas ficavam muito só naquela questão assim, de que Deus ia curar, mas sem procurar uma ajuda médica. E hoje a gente tem esse entendimento de que Deus, ele cura. Realmente Deus cura, a promessa dele é de cura, a palavra de Deus diz que ele cura. Mas, em alguns casos, Deus vai usar a medicina para nos curar. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que a sabedoria, ela é dada por Deus. Então, é Deus que dá sabedoria para os médicos, para os cientistas, para desenvolverem tratamentos, para desenvolverem medicamentos. Então, uma maneira de Deus curar também pode ser através da medicina. Mas é óbvio que Deus também cura sem passar pela medicina, né? De uma maneira sobrenatural e milagrosa, como ele fazia ali nos tempos da Bíblia. Aquela mulher do fluxo de sangue mesmo, ela já tinha passado por vários médicos, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro e ela tocou em Jesus e ficou curada. A sogra de Pedro, ela estava com febre, ela estava acamada, enferma, e Jesus tocou nela e ela ficou curada. Então, nós podemos ser curados dessa maneira, né, por Jesus, apenas com um toque, milagrosamente, mas também Deus pode usar a medicina para nos curar, abençoando os médicos, abençoando os tratamentos, né? O que importa é que Deus cura, sim. Amém? E o próximo tópico fala justamente isso. Jesus Cristo cura, sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 15, o versículo 26, diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Então, no deserto, com Israel, o Senhor, ele já atuava como médico do povo, né? E ele declara isso: eu sou o Senhor que te sara. Então, essa declaração deixa claro o plano de Deus em curar as pessoas, né? Trazer alívio para suas doenças, trazer alívio para o seu sofrimento. E esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, ele teve grande compaixão delas. A gente sabe, né, que Deus, ele é um pai, o nosso pai, e como bom pai, ele quer o melhor para os seus filhos, ele não quer o sofrimento dos seus filhos. Nós aprendemos nessa lição de hoje que a enfermidade, ela não vem de Deus. Por quê? Porque ela surgiu a partir do pecado.
Foi assim que ela entrou no mundo. Então não foi uma criação de Deus, foi uma consequência do pecado. Porque o homem pecou, né? Porque Adão e Eva desobedeceram e pecaram ali no paraíso, ali no Éden. Várias coisas aconteceram no mundo em consequência disso. Uma delas é a doença. Mas a vontade de Deus para as nossas vidas é a cura. E é por isso que Jesus, no seu ministério terreno, ele realizou muitas curas, muitas. Nos evangelhos relata apenas algumas das curas que Jesus realizou. Mas, com certeza, ele realizou muito mais curas do que as que estão registradas, do que as que estão relatadas. Amém? E o próximo subitem diz justamente isso: Jesus cura. Então, o mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos centenas, talvez milhares de pessoas, é o mesmo Jesus que cura hoje. É o mesmo Jesus. O Jesus que realizou os milagres nos evangelhos é o mesmo Jesus que continua vivo hoje, que nós acreditamos, que nós servimos, e ele tem o poder de curar. Então, o nosso Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, que curou a mulher do fluxo de sangue mais uma vez, ele cura hoje, né? Ele curou o cego de Jericó e ele continua curando hoje. O Jesus que levantou a filha de Jairo, ele continua levantando hoje, né? Ele pode e ele quer levantar qualquer ser humano da sua enfermidade. Para isso, basta que a gente creia, né? Então, o poder de Jesus que age através do Espírito Santo está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Amém? E o próximo subitem diz assim: o que podemos fazer para receber a cura divina? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para receber a cura divina é crer. Nós temos que crer nessa palavra que diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então, Jesus, ele já levou. A gente precisa acreditar nessa palavra que diz que se os presbíteros, os obreiros, orarem pelos enfermos e ungirem a sua cabeça com óleo, eles ficarão curados. Então, quanto mais a gente conhece, a gente entende sobre um assunto, mais a gente acredita. Então, quanto mais a gente aprender sobre cura, mais nós vamos acreditar sobre cura e mais cura vai se manifestar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Então, esses são dois princípios bíblicos muito importantes com relação à cura. Primeiro, nós precisamos crer que Jesus cura, crer que Jesus tem poder para curar, né? Crer que a vontade de Jesus é curar todos os enfermos, qualquer enfermidade, não importa a enfermidade, Jesus tem poder para curar. E o segundo princípio é de que nós podemos, né, os líderes locais, os obreiros, eles podem orar pelos enfermos e ungir e eles ficarão curados. E nós precisamos acreditar nas promessas que estão na palavra de Deus. Esse trimestre nós estamos falando sobre promessas, né? E hoje é sobre a promessa da cura. Então, o Senhor, ele tem a cura para as nossas vidas. E como eu disse, muitas vezes Deus vai usar a medicina, Deus vai usar os médicos para nos curar. E até isso nós temos que ter fé. Quando nós formos ao médico, né, nós temos que orar, pedindo para Deus dar sabedoria para aquele médico, para Deus conduzir, para ele passar um tratamento correto, para ele descobrir a doença. Porque quantas pessoas estão hoje doentes, mas elas não têm um diagnóstico, porque os médicos nem descobrem qual é a doença, e se não sabe qual é a doença, como é que vai fazer o tratamento? Então, a nossa fé, ela é para isso também, né? Nós temos que orar e crer que Deus vai nos curar, independente da maneira, né? Se vai ser milagrosamente,
sem precisar de médicos, ou se vai ser através dos médicos, mas Deus vai dar a sabedoria, vai dar o entendimento, vai dar o direcionamento para o médico, nos dar o tratamento correto, né, nos dar o diagnóstico correto, né, e de qualquer forma nós vamos testemunhar, né, que o Senhor é que cura, né, o Senhor é que faz, né, então é importante nós procurarmos a medicina muitas vezes, seja para confirmar a cura divina, porque quantas pessoas também já tinham um diagnóstico, né, do médico, com exames, com imagens, e elas são curadas por Deus e retornam ao médico simplesmente para comprovar a cura, né? E muitas vezes os médicos ficam sem saber o que foi que aconteceu, né? Porque tinha um laudo, tinha um exame, tinha uma imagem de uma doença e de repente aquela doença desapareceu, né? E outras vezes nós vamos ao médico para o médico ser um instrumento de Deus e curar. Porque quantas vezes também, né, existem doenças que os médicos falam que é difícil, que é impossível, né? E Deus age através até mesmo dos médicos para realizar um milagre, para realizar uma cura, um tratamento, né? Em cirurgias, Deus guiando, Deus conduzindo as mãos dos médicos. Então, nós precisamos entender nessa lição de hoje que Deus, Ele cura sim. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé e perseverança, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Então, nós temos que encerrar essa lição de hoje com a certeza e a convicção que Deus quer nos curar. Que a promessa de Deus para a cura, ela é uma realidade e a gente não pode duvidar disso. Então, sempre que nós orarmos por um enfermo ou que nós estivermos enfermos, nós temos que orar e nós temos que tomar posse que a vontade de Deus é a cura, que Deus tem poder para curar e que Deus vai curar. Nós não podemos duvidar, nós não podemos imaginar algo diferente. A gente sabe por experiência, né, de que muitas pessoas elas oram e até não ficam curadas. Não sabemos qual é o mistério disso acontecer, mas sempre que nós orarmos, a gente tem que orar com a convicção de que seremos curados, porque a palavra de Deus diz que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. A palavra de Deus diz que se os presbíteros orarem pelos enfermos e ungirem, eles ficarão curados. Então, se a palavra de Deus diz isso, é nisso que nós temos que acreditar e é nisso que nós temos que tomar posse. Amém? Então, se você está com qualquer enfermidade no seu corpo, você vai declarar a palavra de Deus. Você vai tomar posse do que nós lemos aqui na palavra de Deus hoje, vai declarar a sua cura, vai tomar posse da sua cura e vai ficar curado em nome de Jesus. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula em nome de Jesus.